Olá, alunos do terceiro colegial A, professor Rony aqui falando. Hoje vamos ver então a atividade da semana 2 do segundo bimestre, certo? Bom, como eu vi falar já no vídeo passado, a gente já começou com eletricidade, né? O assunto vai ser eletricidade. Vocês vão ver que esse assunto vai se estender bastante, porém com uma série de subtítulos aí muito importantes, ok? E hoje a gente vai ver ainda sobre eletrostática, lembrando que na aula passada a gente deu aquela breve análise, né, da introdução lá, né, uma breve introdução sobre a eletricidade, o estudo da eletricidade, viu que ela é dividida em três partes: a eletrostática, a eletrodinâmica, o eletromagnetismo, né, e a gente está aí na eletrostática. Ou seja, igual eu disse, esse assunto vai se estender bastante, porém com uma série de subtítulos aí que a gente vai ter que estudar. Ok, então vamos lá. Eletrostática ainda permanece, que agora condutores e isolantes elétricos, ok? Estão com a folha aí, né? O que eu preciso? Esse pequeno trecho aqui, ó, essa pequena parte aqui, como a gente não está nas aulas para estar digitando e trocando aquela ideia, preciso que você faça para mim um resuminho de 2 ou 3 linhas no máximo, tá? Não precisa passar disso. 2, 3 linhas no máximo disso que eu vou ler aqui agora. Então, ó, condutores e isolantes elétricos, ok? Dependendo da constituição de um corpo, ou seja, só um minuto, lembrando que no vídeo passado a gente viu sobre corpos eletrizados, né? Quando ele é eletrizado positivamente, negativamente, e quando ele é neutro, ok? Voltando. Dependendo da constituição de um corpo, ou seja, dos átomos que o compõem, podemos separar os corpos em condutores ou isolantes. Nos corpos condutores, as cargas elétricas se movimentam com relativa facilidade. Os corpos em que esse movimento das cargas não ocorre ou ocorre com muita dificuldade recebem o nome de isolantes. Microscopicamente, o caráter condutor ou isolante de um corpo está relacionado com a quantidade de elétrons livres dos átomos que o compõem. Ou seja, você lembrar da aula passada, a gente estudou, viu o seguinte, essa observação, eu preciso que vocês sigam as aulas, tá? Primeira aula, segunda aula, porque uma vai depender da outra, tá? Uma vai estar ligado com a outra. Então, vou lá na terceira para adiantar. Não, você precisa de seguir, senão você fica perdido na matéria. Ok. Então, eu havia dito sobre a constituição, né, dos corpos, das substâncias, que vem a ser o átomo. O átomo é o que constitui a molécula é a melhor parte da substância, e no átomo temos lá os prótons e os elétrons, né? E o que ele está falando aqui é o seguinte: acontece de, dependendo o átomo, né, os elétrons que ficam circuncidando ali o núcleo, ele pode saltar de um corpo para o outro, tá? Isso ocorre, como eu disse, depende o átomo com facilidade, como o texto falou, e depende o átomo, ou seja, depende a constituição daquele corpo com dificuldade, vai depender ali a substância em si do que se trata para ter essa facilidade de locomoção, né? Os elétrons ficam ali mais livremente ou mais rígido, dificultando aí a passagem de um para o outro, ok? O que ocorre é o seguinte: quando os elétrons estão circuncidando ali no átomo, pode ocorrer de um pular para o outro. Quando isso ocorre, o que acontece? O átomo tem esse nome átomo quando a quantidade de prótons que está lá no núcleo é a mesma quantidade de elétrons circuncidando. Quando ele perde ou ganha elétron, passa a se chamar íon, né? Então ele é um íon positivo na falta de elétron e um íon negativo no excesso de elétrons, ok? Certo? Então, dependendo o corpo, ele é condutor quando tem a facilidade dessa locomoção dos elétrons, e ele é isolante quando isso não ocorre, certo? E cada corpo específico tem a sua propriedade elementar para que isso ocorra, tá? Ou seja, tem corpos que isso ocorre com facilidade e corpos com dificuldade. O que ocorre com facilidade são os condutores, e o com dificuldade, ou que nem ocorre, são os isolantes elétricos. Ok. Depois, ó, princípio da conservação das cargas elétricas, né?
As cargas elétricas não podem ser criadas ou destruídas. Carga elétrica é o eletrozinho lá, lembra dele? Que a gente falou, carga com sinais opostos se repelem com sinais... cargas com sinais diferentes se atraem, com sinais iguais se repelem, e essa intensidade tem um número que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Já aproveito para corrigir um erro meu. Eu falei coulomb está no sistema internacional, não está, eu confundi com um ampere. É o ampere que está lá e não um coulomb, tá? Voltando. Então existe essa intensidade, existe essa carguinha, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, ok? Então isso não pode ser criado e nem destruído. Logo, em qualquer fenômeno ou reação, o número total de prótons e de elétrons se mantém constantes. Assim, podemos afirmar que, em um sistema isolado, a carga elétrica total é constante, e já explico isso. Isso significa que as cargas elétricas perdidas por um corpo ou átomo são transferidas para o outro, que ganhará a respectiva carga de mesmo valor. Assim, se um sistema apresenta corpos com determinadas quantidades de carga, Q1, Q2, Q3, etc., e após a interação entre esses corpos, passa a ter cargas Q'1, Q'2, Q'3. A soma total de cargas iniciais tem de ser igual à soma das cargas finais, ou seja, a pessoa que leu isso daqui e não entendeu nada, está meio perdido, eu vou tentar explicar aqui com um desenho. Ele falou o seguinte, ele falou que a quantidade inicial, né, é igual à quantidade final. Lembrando que essa carga, a gente viu também no vídeo passado, que é a carga total, né? Que é o somatório da carga de elétrons com a carga de prótons, né? Lembrando que eu também havia dito que na física é comum a gente ver o mesmo símbolo para várias situações, tá? Então você tem que saber o que se trata para saber o que aquele símbolo significa. E já dou um adendo também, que o meu T é estranho, mas é um T, não se preocupem, tá? Isso aqui é um T. Então, ok, carga inicial é igual a carga final. Ele está falando que se você tem lá Q1 somando com Q2, somando com Q3, e assim sucessivamente, uma série de somas, né? Isso vai resultar em alguma coisa igual a Q'1 mais Q'2 mais Q'3 e assim sucessivamente. A linha quer dizer que esse corpo ele sofreu uma alteração, ele foi para essa situação aqui, e se eu tiver um sistema isolado, onde eu tenho vários corpos e eles estiverem em atração, em contato entre si, em atração entre si, eles vão ter as suas mudanças, porém o somatório total de carga vai ser a mesma, tanto antes como anterior, como posteriormente, não vai mudar o valor do somatório das cargas. Pode ser que mude em cada um, né? Porque desse aqui ficou para esse, desse aqui ficou para esse, mas o somatório não muda. Vou pegar um exemplo aqui, bem assim, a grosso modo, imaginemos uma situação onde temos lá vários corpos, e aqui temos as nossas cargas elétricas, e acontece que temos uma situação parecida com esta, que só bem a grosso modo mesmo, que vai acontecer o seguinte, eu tenho essa situação aqui, se eu coloco eles em um sistema isolado, vai acontecer deles começarem a interagir entre si, aí vai acontecer às vezes dessas cargas elétricas que está em excesso aqui e para um corpo que está faltando, ok? Então, ou seja, de uma situação Q1 ele passa para uma situação Q2, esse corpo aqui, né? Só que no final das contas, o somatório de todas as cargas elétricas vai ser a mesma das cargas elétricas que ficaram aqui, ó, né? Vai acontecer desse elétron vir para cá ou vir para cá, isso tanto faz. Ele está falando que o somatório de todas elas vai ser igual a um somatório delas posteriormente, devido a uma interação entre elas. É isso que esse trecho está falando, ok? Ou seja, não muda, não se perde carga nenhuma, né? Ele fala, ó, não pode ser criada ou destruída. Ou seja, de cá para cá, não vai se criar uma carga nova e também não vai destruir uma carga, né? Elas vão permanecer as mesmas, que pode acontecer de um corpo passar para o outro, mas no final o somatório vai ser o mesmo,
É isso que ele fala quando ele coloca essa expressão, quantidade inicial é igual a quantidade final, ok? Certo. Uma vez com essa compreensão, vamos aí para os exercícios, certo? Coloquei o exercício 1 e 2. Eu vou explicar aqui como que faz, eu vou pôr um exemplo para o 1 e 2 aqui agora, certo? O exercício 3, você vai colocar aquele resuminho que eu falei para você fazer no começo, você vai colocar aqui nesse exercício 3, ou seja, o que você entende por condutores isolantes, pode ser aquele resuminho dos 3 linhas que eu pedi. Exercício 4, segundo o princípio de atração e repulsão, como se comportam as cargas elétricas. Isso daqui eu falei um pouquinho aqui, para quem prestou atenção. Quem está com dúvida, veja o outro vídeo que eu coloquei, que lá também estou falando mais detalhadamente, né? E no exercício 5 eu peguei de vestibular, ok? Coloquei ele aqui para a gente fechar, não fechar o assunto, que esse assunto vai demorar ainda, mas para a gente captar uma ideia interessante lá no exercício de vestibular, como é que eles aparecem. Ok, então vou colocar um exemplo aqui para a gente fazer o exercício 1 e 2, tá? O exemplo é o seguinte. Suponhamos que eu tenha lá um corpo, né? Um corpo qualquer, e esse corpo está com uma carga de menos 4 coulomb. Menos 4 coulomb, e eu quero saber quantos elétrons foram necessários para que esse corpo ficasse com uma carga total aí menor que zero. Perceba que está negativo, né? Então ele é menor que zero, ou seja, o corpo ele está eletrizado negativamente, tá? Ele está eletrizado negativamente, porque está menor que zero. E eu quero saber quantos elétrons foram necessários para que isso ocorresse, né? Lembrando que nessa parte da eletricidade, isso tem um nome, tá? Quando você consegue ter uma única carguinha, que no caso é 1,6 vezes 10 a menos 19, uma carguinha de elétron, e através dela você multiplicar, porque isso aqui ó, é um múltiplo dela, tá? Através dela você vai ter os outros valores, o nome disso é quantificar, né? Quando eu escuto a palavra quanto de quantificar, a ideia é essa, porque teve um múltiplo, teve um elemento que a partir dele você foi multiplicando para chegar em outras determinadas situações. Então aqui eu quero saber quantos elétrons, quantas bolinhas, entre aspas, daquela foram necessárias para esse corpo ficar eletrizado negativamente com uma carga total de menos 4 coulombs. Aquela formulinha que a gente trabalhou aula passada vai me ajudar, que é o módulo da carga elétrica, que é igual número de elétrons que multiplica o E, que é o elétrons, que a gente viu na aula passada. Então esse aqui é um número, tá? Vezes quanto. E o E? O E, ele é bom a gente ter memorizado que ele vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Lembrando que ele é negativo para quando for elétrons, tá? E ele é positivo para quando for prótons. Então eu quero saber quantos elétrons, e aqui é módulo, o módulo não tem módulo negativo, então ele só vai servir mesmo para eu saber que eu estou falando de elétrons aqui. Então vai ficar, ó, como que eu resolvo essa equação? Primeiro eu vejo os dados que eu tenho, ó. O que eu tenho? Eu tenho o Q? Tenho o Q, que é menos 4 coulomb, tá? Vou colocar 4,0 para ficar fácil para fazer as contas, mas é a mesma coisa. Não tem o N, tá? Então põe interrogação nele, e tem o E que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb também. Ok, feito isso, eu pego esses dados, jogo aqui na minha forma, então o Q vai ser 4, e esse símbolozinho aqui, ó, quer dizer que é módulo, ou seja, eu posso pegar só o 4 independentemente do valor, tá? Então pego só o 4, olha lá, né? Pego só o módulo, né? Só o valor absoluto de 4, lembrando mais uma vez que esse menos quer dizer que estou trabalhando com elétrons e não com prótons, ok? Então, N eu não tenho, e 1,6 vezes 10 a menos 19 está lá. Agora eu descubro o valor de N, que é a quantidade de elétrons que eu precisei para eletrizar esse corpo negativamente. Então vai ficar 4,0, está multiplicando, passo dividindo, 1,6 vezes 10 a menos 19 igual a N, né? Faça essa conta aqui. Para quem já sabe, numa potência
Ou seja, o que eu posso fazer para facilitar os meus cálculos aqui, tá? É a maneira que eu fiz, mas pode ajudar muitas pessoas aí, se você fez diferente, não tem problema. Aqui eu estou querendo trabalhar sem calculadora, usar menos calculadora possível, ok? Então o que eu vou fazer? Para esse 4 permanecer 4, eu multiplico ele por 1, né? 4 vezes 1 é o próprio 4. Só que eu sei na matemática que qualquer número elevado a 0 dá 1, ok? Qualquer número elevado a 0 dá 1, a matemática me fala isso. Então, se eu sei que qualquer número elevado a 0 dá 1, então eu sei que aqui também é 1, eu posso fazer tranquilamente 10 elevado a 0, porque eu sei que 10 elevado a 0 vai dar 1 e não vai mudar nada de valor aqui. Agora eu faço a seguinte operação, 4 dividido por 1,6, que vai ficar 4,0 dividido por 1,6, como que eu faço esse tipo de conta? Se vocês não sabem, deveria estar sabendo, pelo amor de Deus, terceiro colegial, mas eu acredito que sim. Eu ando uma casa para cá e outra casa para lá. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 40 dividido por 16, né? Tá lá, faço essa continha. Que número que multiplico 16, chega próximo de 40, vou pôr 2 aqui, porque vai gerar o 32, vai me sobrar 8. Deu o resto, ponho vírgula aqui, vírgula 0 aqui e vírgula aqui. Que número que eu multiplico 16 e chega próximo do 80? Ora, é 5, né? Se fosse 10 seria 160. Divide 160 por 2 dá 80, que é o 5 vezes 16, que é igual a 80. Então aqui vai ficar 2,5, 2,5, essa continha aqui, ó. Agora essa, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Para quem se lembra, então vai ficar 10, né? Ó, conserva a base, né? E subtrai o expoente. A base é o 10, porque é a mesma base. 0 menos 19. Ó, conserva a base, subtrai o expoente. Faço a regra de sinal, menos com menos mais. Então 10 elevado a 19, positivo. Então vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a 19, positivo, igual a n. Então está aqui a resposta. Isso quer dizer que quantos elétrons que foi necessário para esse corpo ficar com essa carga? Olha que interessante. Se fosse para eu converter, para visualizar esse número aqui, ficaria da seguinte forma. Não sei se vai caber aqui, mas vamos tentar. Ó. Olha lá, ficaria um número parecido com esse. Lembrando que a gente viu nas nossas primeiras aulas sobre notação científica, o objetivo é exatamente pegar essa coisa extensa e compactar. Imagina se eu trabalhasse com esse monte de número aqui, né? Ia ficar louco, ia beirar loucura. Mas aqui, o que isso quer dizer? Quer dizer que a quantidade só para confirmar, vamos ver aqui. Lembra da conversão? Para converter em notação científica? A vírgula está aqui, né? Tem que ter 19 para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É isso mesmo. Vamos ver como ficaria isso aqui. Vai pegando de 3 em 3, né? Ó, de 3 em 3. Ficaria na casa do 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão. Seria nas casas dos quinquilhões. Ou seja, 25 quinquilhões de carguinhas daquelas é necessário para que um corpo fique eletrizado com menos 4 coulomb, ok? Então, com esse exemplo que eu falei aqui agora, vocês vão resolver o exercício 1 e 2, já pode pausar o vídeo aí, já faz o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, já pode fazer tudo de uma vez. Por isso que eu falei, você vai ter embasamento para responder, se tiver com um pouco de dúvida, vê o outro vídeo que a gente fez da semana passada, e assim que vocês pausar, já volta aí que eu já vou corrigir agora, tá? Mas tentem fazer, tá? Não fique esperando a correção não, porque, igual eu falei, se você esperar a correção, você vai estar enganando a você mesmo. Então tentem fazer, ok? Então já pode fazer. Já pausaram? Então vamos para a correção agora? Ó, confio em vocês aí, não tem problema de estiver errado, o importante é fazer. Então vamos lá, primeiro exercício. Para que um corpo, exercício 1, ó, correção. Para que um corpo fique, para que um corpo neutro fique eletrizado com menos 2 coulomb de carga. Menos 2 coulomb de carga, né? Cadê?
quantos elétrons esse corpo deve receber. Então é igual ao exemplo que eu acabei de colocar. Ele deu até o dado, né? O livro colocou os dados do valor do elétron, mas é interessante você memorizar isso, tá? Nem sempre eles vão colocar esses dados aí. Então, o que seria isso daqui? Isso daqui seria o quê? Da onde? Daquela fórmula lá. Dessa fórmula aqui, certo? Seria o quê? E o que eu precisaria? Eu precisaria do N de novo. Eu precisaria do N. E lembrando que o E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ele está falando de elétrons, né? Você pode colocar o negativo para falar que é elétrons, certo? Ok. Certo. Então, pega e substitui na fórmula agora. Então vai ficar, ó, menos 2. Cadê? Tá módulo, né? Tá módulo. Você pode colocar o 2 positivo. Ó, lembrando que não precisa colocar. Viu o que eu falei? Depende do contexto. Não precisa colocar porque ele quer saber a quantidade de cargas. Então não precisa de colocar esse negativo aqui não, que vai dar a mesma coisa. Então vamos lá, módulo. Vai ficar. Porque aí, ó, se eu fosse colocar, eu tenho que colocar sem módulo e ter que colocar negativo, ia dar mais trabalho. Então não precisa, faz igual o exercício colocou aí. Não vamos mexer no exercício, tá? Deixa ele desse jeito aí. Senão vai dificultar a compreensão. Então fica o 2, N eu não tenho, e 1,6 vezes 10 a menos 19, que é menos 19, certo? Deixa assim. Certo, então agora, ó, esse número que está aqui está multiplicando, ele passa dividindo, então vai ficar 2 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual a N. Vou fazer aquela velha história aqui de novo, elevar a zero e fazer aquele mesmo processo de conta que eu fiz aquela hora. Então vai ficar 2 dividido por 1,6 sobra 4, vírgula aqui, 2 vai dar 32, sobra 8 e, ó, zero aqui, tá? E vem pra cá, 1,25 vezes 10, aquela velha história, conserva a base e subtrai o expoente, menos aqui com menos do processo, vai ficar 19 positivo. Porque, ó, se eu fosse colocar o menos aqui para falar que era de elétron, eu tinha que considerar esse menos aqui também. Ó. O que ia acontecer? Ia chegar aqui até a regra de sinal e ia ficar positivo do mesmo jeito. Então, para não dificultar mais as coisas, como eu disse, na física o mesmo símbolo pode ser representado por várias situações, eu peguei do jeitinho que está no exercício, eu peguei. Vou tentar fazer isso. Se precisar de mudar, eu falo alguma coisa. Então, ó, essa é a quantidade de carguinha. Se eu for pegar isso aqui e multiplicar, eu vou cair na situação igual aquela que eu fiz aqui, não há necessidade, tá? Então, exercício 1, essa é a resposta. Vamos agora para o exercício 2. Vamos aqui para o exercício 2. Certo. Quantos elétrons devem ser retirados de um corpo para que fique eletrizado com a carga de 3 coulombs? Então, ó, 3 coulombs, certo? O N eu não tenho e o E é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A fórmula é a mesma, tá? Ela não muda. Então vai ficar 3, né? Ó, igual módulo positivo, mas já está positivo, então vai ficar do mesmo jeito, né? Então não vai mudar nada. Já está positivo mesmo. E o N eu não tenho, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Mesmo processo, está multiplicando, passo dividindo, vai ficar 3. Vou pôr 3,0 só para ficar melhor a visualização, lembrando que são as mesmas coisas, tá? Tem livro que traz assim, livro que traz assim, isso não importa. A gente iguala essa casa só para ficar igual aqui, ó. Isso não vai alterar nada, vou colocar 10 elevado a 0 para falar que é 1. E aqui é menos 19. Aqui o valor do N. Faz 3 dividido por 1,6, vai dar 30 dividido por 16. Se pôr 2 aqui, vai dar 32. É passado, vai ser 16 metros, vai sobrar quanto? 14. Ok. Sobrou esse negócio aqui.
vírgula aqui e 0 aqui, que não multiplica o 16, chega próximo de 140. Vou tentar aqui, vamos ver, vou tentar 7. 7 vezes 6, 42, 7 vezes 1, 7, 111, está muito baixo. Vamos subir, Vamos tentar 9, qualquer coisa a gente abaixa o 9, porque aí fica entre os extremos, né? 9, ó, 54, 9, 144, passou, tá raspando, vai ser 8, né? Vai ser 8, não fiz conta errada, eu acho que não, né? 9 vezes 6, 54, ok, isso mesmo. Vamos tentar 8, aqui. 8 vezes 6, 48, 8 vezes 1, 8. 128. Então, ó, você viu que eu peguei os dois extremos, né? Só pode ser o quê? Só pode ser o 8. O 9 vai passar, o 7 está muito embaixo, então só pode ser o 8. Lembrando que eu até poderia somar direto. 112 com 16, né? 28 aqui, ó. Tá vendo? Com mais 16. Mas só para vocês verem como que é o processo que a gente utiliza para ir com tentativa e erro uma continha de divisão elementar. Então, 8 vezes 16, eu sei que é 128. Esse vem para cá, 3, 2, 1. Sobrou essa bagaceira aqui. Eu vou pôr 0 aqui e vou vir para cá. Como eu multiplico 16, que chega próximo a 120, agora vai ter que ser o 7, não vai ter como fugir dele. Né? Não vai ter como fugir dele. Então, 7 vezes... Aqui, ó, como foi bom usar, tá vendo? 7 vezes 16 já vai dar 112, né? Vai sobrar 8. Sobrou 8. Esse 4 aqui é daqui, né? Sobrou 8. Põe aqui e vem pra cá. Número múltiplo de 16 chega próximo de 80. Eu já sei que é assim, porque eu fiz duas contas desse jeito, né? Então aqui zerou. Então a resposta vai dar 1,875 vezes 10 elevado a 19 elétrons, tá? Elétrons. Na 1 também se escreve que a quantidade de elétrons. A melhor maneira de colocar essa resposta seria assim, ó. Também já arruma na 1 também. Eu esqueci de colocar. Vou colocar a resposta vai ser assim, ó. A resposta, né? Ela vai ser assim, ó. 1,875 vezes 10 a 19 positivo elétrons. Essa é a resposta, tá? Tem que ser assim. É que eu esqueci, tá? Na outra você coloca assim também, ok? Essa é a resposta. Dá 1, dá 2. Certo. Agora vamos para a terceira. O que você entende por condutores isolantes elétricos? Então aqui você vai colocar aquele resuminho que eu pedi para você fazer aqui no começo, sabe? Né? Aquilo que eu falei sobre condutores isolantes elétricos. É simples, né? Só você analisar. Então, o que seria, ó? Bom, isso aqui ela é mais pessoal, né? Mas aquilo lá que eu falei, ó. É só você ler. Ó, vou ler de novo. Nos corpos, os átomos dos átomos, não vai ler tudo. Dependendo da constituição de um corpo, ou seja, dos átomos que o compõem, podemos separar os corpos condutores e isolantes. Né? Daqui você vai pegar a resposta. Nos corpos condutores, as cargas elétricas se movimentam com relativa facilidade. Vou colocar isso, mas seria melhor você colocar com sua palavra, com suas palavras. Os corpos em que esse movimento de carga não ocorre com dificuldade, recebem o nome de isolantes. Mas tenta não ficar igualzinho. Lembra que eu falei? Faz o seu resumo com umas duas linhas aí e tenta colocar aquilo lá que você colocou no seu resumo, tá? Mas a resposta, assim, copia e cola do texto seria essa, tá? Mas tenta colocar a resposta pessoal sua aí, que eu acho melhor. 4. Segundo o princípio da atração e repulsão, como se comportam as cargas elétricas? Na aula passada você pode extrair essa informação, ou até aqui mesmo, quando eu andei falando aí no comecinho, né? Que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Essa é a resposta correta, mas se você tiver uma maneira melhor para estar falando com suas palavras, também agradeço e muito. Exercício 5, ó. Análise, esse aqui é de vestibular, extraíram peguei do livro lá. Quando vem com esse nome assim, ó, é porque ele é de vestibular, tá? Então vamos ver como que seria um exercício de vestibular com esse assunto que a gente está trabalhando aqui. Então analise a seguinte afirmativa. 1. O quantum
de carga, o quanto que lá que eu falei. Quanto é quando você tem uma carga elementar e a partir dessa você tem os múltiplos para gerar outras, né? Você viu que a gente chegou aqui, ó, a quantidade, a gente só chegou nessa quantidade porque existiu um elétron aqui, né? Existiu isso daqui, ó, uma fundamental, né? Existiu uma fundamental que a partir dessas a gente chegou nesses valores aqui e chegou nesse valor aqui também, ok? Então, quantificar algo é isso, é você ter um múltiplo, uma coisa, um múltiplo daquela coisa lá. Você tem o E, 1,6 vezes 10 menos 19, você tem que ir lá. A partir dele você vai ter outros, multiplicando que lá você chega na carga total, da carga do corpo, ok? Então, por você partir dessa carguinha elementar, a gente fala que a gente está quantificando ela, ok? Então, ó, o quantum de carga, a menor carga elétrica encontrada na natureza, é a carga de um elétron? Ou seja, ele está afirmando aqui, ele não está perguntando, eu fiz então de pergunta, mas não é, ele está afirmando, ele está falando que o quanto a menor carga encontrada na natureza é a carga de um elétron. Eu não sei se, igual eu falei, eu não sei se eu falei ano passado sobre isso, né? Porque acontece às vezes também de eu estar gravando, corta, eu tenho que gravar de novo, às vezes eu esqueço o que eu falei, mas eu não sei se eu cheguei a falar isso daqui, mas pesquisar também é bom, viu? Pesquisa na internet, essas coisas também é bom, então vou deixar em aberto aí. 2. Carga elétrica de sinais opostos se atraem, de mesmo sinal se repelem, isso eu acabei de falar, eu já sei que isso aqui é verídico. E terceiro, o princípio de conservação de carga elétrica garante que a soma das cargas de dois corpos isolados eletricamente é igual à soma das cargas desses mesmos dois corpos depois que eles são colocados em contato elétrico entre si. É aquilo que eu falei no começo, né? Eu coloquei aqui uma situação, aqui um somatório aqui, igual a outra situação, aquilo que ele falou. Aqui ele está falando que não vai mudar, não vai ter carga destruída e nem vai ter carga criada, vai ser a mesma quantidade de carga, só vai mudar o corpo, mas o somatório total permanece constante. Ok, então o que vocês acham? Apenas a 1 que está correta? Apenas a 2 que está correta? Apenas a 3? A 1 e a 2? Ou a 1, a 2 e a 3? Qual que você colocou aí? A resposta é a letra E, a 1, a 2 e a 3. Ou seja, o quanto de carga, a menor carga elétrica encontrada na natureza, é sim a carga de um elétron. Ou seja, é sim 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Por isso que eu falei que é importantíssimo ter esse número em mente, tá? Não fique esperando o exercício apresentar ele, igual que no caso apresentou, né, no exercício 1, fica esperando isso não. É interessante ter ele na cabeça, memorizar ele, ok? Então essa foi a atividade da semana 2, segundo bimestre. Fica com Deus, até o próximo vídeo. O próximo vídeo parece que é esse canal, né, que as coisas de televisão.